é amar. A melhor oração é amar. Quem não sabe amar não consegue orar. A melhor oração é amar. Meu Senhor, eu já posso orar. Meu Senhor, eu já posso orar. Aprendi a amar e já sei perdoar. A melhor oração é amar. Posso começar? Ok? Já está ligado? Que coisa boa. Amados irmãos, meu cordial bom dia. Sejam todos bem-vindos para mais uma palestra pública gratuita, desta feita na Casa Espírita Irmãos em Cristo. E hoje nós temos uma convidada especial da nossa casa, irmã, mãe também desta, os Sirineus do Caminho, a quem eu convido carinhosamente para se sentar à mesa, a nossa irmã, professora, colega e tudo de bom, Joel. Fique à vontade e se lembre de que a sua presença nos alegra e nos faz mais felizes ainda. Eu convido também o nosso irmão Chico Martins para fazer a leitura do Minuto de Sabedoria, para a gente dar início aos trabalhos. E como todo trabalho na Casa Espírita se inicia com uma prece, eu a farei para abrir os trabalhos desta manhã, com muito amor, com muito carinho, para todos nós e vocês, telespectadores, também que nos ouvem através das redes sociais. Vamos iniciar dizendo graças a Deus e vamos agradecer ao Pai da vida pela vida. Vamos agradecer pelo conhecimento que já adquirimos. Vamos agradecer pelo seu Santo Filho Jesus de Nazaré, que nos trouxe de uma forma tão clara, tão simples e tão objetiva os Evangelhos. Não só nos trouxe, mas também nos ensinou a colocá-los em prática, nos dizendo que conhecereis a verdade, porque somente a verdade nos libertará. Que nesta manhã de domingo, Jesus, o Senhor possa envolver cada lar, cada família, com as energias curadoras e benfeitoras do teu santo olhar, de forma que cada dor que se encontre em nosso ser possa ser amenizada e até curada, se for da tua permissão, do teu consentimento. Que cada irmão que nos ouve nesses instantes possa receber uma chuva de bênçãos, de paz e de amor para esta semana que se inicia. E que hoje o teu santo Evangelho possa adentrar também em nosso lar, em nossos corações e nos tornar seres melhores a partir de então. Que a nossa irmã Joelma receba também a tua luz, para que as suas palavras sejam tuas, ó Jesus, e não dela, de forma que nos esclareça, que nos ajude a nos libertar das cargas pesadas, das cruzes pesadas
que nós a carregamos, de forma que nós a abraçamos cada momento com amor, com sabedoria e com paz em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Então convido o nosso irmão Chico para ler um minuto de sabedoria. Em seguida lerei uma página do Evangelho trazido por Jesus. Não perca seu equilíbrio interno. Por maior que seja a tempestade que houver, não perca seu equilíbrio. Todas as tempestades passam, e se soubermos recebê-las com serenidade, nenhum mal nos causarão. Jesus dormia no fundo do barco. Quando os discípulos o chamaram, nervosos, ele acalmou tudo. Faça o mesmo. Recorra ao Mestre Divino para que as tempestades se acalmem ao seu lado. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu abri o Evangelho no capítulo 8, que tem como item: bem-aventurados aqueles que têm puro coração. E o subitem é: deixai vir a mim as criancinhas. Que diz: o Cristo disse: deixai vir a mim as criancinhas. Essas palavras, profundas em sua simplicidade, não implicavam o simples chamamento das crianças, mas o das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criança formada, como sendo os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, sujeita à matéria e submetida ao jugo do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens viessem a Ele com a confiança desses pequeninos seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misericordiosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, que deve a seu turno, ou em seu tempo, chamar a si, não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de se crer instintivamente e de se obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa ligando o que foi e o que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte. E eis seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Sobre o cume dos montes. Assim falou São João, o evangelista, em Paris, 1863. Graças a Deus. Portanto, qual é a fé? Ok. Eu perguntei, o tema da palestra é Pedi e obtereis. E assim nós convidamos nossa irmã Joelma para se dirigir e iniciar os trabalhos desta manhã. Muito obrigado. Bom dia a todos, a todas. Agradecer na pessoa do seu Chico Martins o convite, de estarmos aqui. Muito grata a seu Chico Martins por lembrar
de nos convidar, né, a esta casa que há mais de 12 anos, né? 12 anos fez esse ano, em abril, da existência dessa casa Irmãos em Cristo. E em abril, em 2025, estará fazendo 13 anos. Então, esta casa, Irmãos em Cristo, assim como toda casa, todo local onde há pessoas em oração, é pontos de luz. Porque o planeta Terra é um planeta de prova e de expiação. E não precisa nem a gente ler sobre isso, basta viver. Quem de nós aqui já não passou ou está passando por alguma prova? Quem de nós aqui não passou ou está passando por uma expiação? Então nós temos que entender que nós somos espíritos imortais, vivendo experiências agora no planeta Terra. Mas nós teremos outros locais para passarmos também. Então hoje a gente vai falar um pouco do capítulo 27 do livro, não é? Do estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E no capítulo 27, que é Pedir e Obtereis, tem os subitens: qualidades da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, instruções dos espíritos, maneira de orar e alegria da prece. Então, tudo está voltado para a prece. Porque nós tivemos a bênção de ter em nossa casa momentânea, chamada Planeta Terra, a presença de Jesus de Nazaré. Onde estaríamos nós, neste momento, no planeta Terra, se não tivéssemos as palavras de Jesus de Nazaré? Onde nós estaríamos? Porque todas as palavras de Jesus não foram registradas, não. Foram algumas. Até porque não foi Jesus que escreveu. Ele falou depois. Quem o acompanhava, ou até mesmo ouviu falar, registrou e trouxe para nós. Porque tudo que acontece tem um porquê, tem uma causa. Porque sabíamos que a humanidade moradora transitória neste planeta chamado Terra ia precisar de palavras de força, de encorajamento, para que a gente pudesse, a cada queda, se levantar e seguir. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos uma quantidade de espíritos encarnados que a gente pode contar com os dedinhos, mas nós não temos noção da quantidade de espíritos desencarnados que estão a nos escutar. E isso acontece aqui e acontece também na casa de vocês. Então nós vivemos cercados de espíritos, sejam espíritos encarnados, os nossos familiares, pessoas, amigos, ou espíritos desencarnados que já não têm este corpo físico, material,
mas continuam. Porque a doutrina espírita é uma das doutrinas que traz a certeza da existência nos dois planos. Nós temos o plano físico e nós temos o plano espiritual. O físico é esse, que a gente passa por um processo que vai desde uma gestação até o nosso retorno à pátria espiritual. Todos nós que nascemos iremos retornar à pátria. Aqui onde estamos temporariamente. Tanto é que a gente, quando nasce, é totalmente indefeso, pequenininho. E aí a gente vai passando por etapas, que vai desde um recém-nascido, e para quem tem uma programação bem maior, chega até, passa dos 100 anos. Mas é um tempo limitado. Ainda não se tem registro de nenhum espírito que nasceu, que reencarnou na realidade, que passasse dos 150 anos. Eu nunca ouvi falar. Eu já li sobre uma senhora de 126 anos, de 118, mas 150 é uma raridade. Então, o que é, ou então o que são 100 anos de uma existência física humana para os milhares, os milhões de anos que o nosso planeta já tem? Não é? É um segundinho, é um milésimo, ou menos de um milésimo de um segundo. Então nós tivemos a grande oportunidade de nascer aqui. De nascer graças à misericórdia de um Pai amoroso, justo e bondoso, que é Deus. Depois, nós tivemos um grande apoio para que pudéssemos desenvolvermos. Isso falando nós já nesse formato de humano. Falando desde a época em que éramos primitivos. Que não tínhamos nenhum local para nos abrigarmos. Vivíamos ao relento. Sol, chuva, trovões, feras, convivendo com feras, animais. Então, éramos completamente sem o mínimo de proteção. Mas Deus já sabia de nós. Já nos conhece. Com o passar dos milênios, nós fomos adquirindo hábitos que foi nos tornando civilizados. Começamos a perceber que precisávamos um do outro para sobrevivermos. E aí começamos a formar pequenos grupos. Essa denominação, este núcleo chamado família, ainda é muito jovem em relação ao que nós já vencemos, né? Desde a época pré-histórica. Então, devemos sermos gratos pela oportunidade de viver um tempo mínimo como este que nós estamos vivendo. Hoje, nós já temos uma noção do que seja família.
mas ainda não é como deveríamos. Então, será que nascemos, na casa em que nascemos, na família em que nascemos, porque nós sabemos como fecundar, como ter a gestação, como ter o desenvolvimento no feto, ou uma força maior divina gera tudo isso? É uma força maior divina. Será que aquela formiguinha que faz todo um trabalho organizado dentro do formigueiro, que é minúscula, será que ali tem vida? Tem. Então, será que Deus está esquecendo de mim quando eu estou no problema? Será que Deus não está sabendo o que eu estou passando? Nós somos bem maior do que a formiga, se fosse pelo tamanho. Nós temos muito mais sentidos do que uma formiga. Então, Deus nos vê constantemente. Deus nos conhece profundamente. Deus sabe de nossa história. E não é de hoje, não. É desde milhares de anos atrás. Então, se nascemos nesta casa, nesta família, neste núcleo, não foi equívoco de Deus. Não houve erro. Tudo está muito organizado. Quem desorganiza? Nós. Deus é extremamente organizado, extremamente perfeito, extremamente inteligência suprema. Agora nós ainda estamos aprendendo. Então hoje a gente vai falar justamente de um canal, de uma fonte, de um meio, de como nos reconectarmos com Deus, que é a prece. Então, quando dos lábios de Jesus saiu essas parábolas que estão nesse capítulo 27 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Se você ler essa parábola aqui e você pegar a Bíblia e for ler, são as mesmas palavras. Não muda nenhuma vírgula. Tem que estar conforme foi registrado desde a última vez. O que muda então? Muda a interpretação que eu vou fazer destas palavras. Então, diz aqui, qualidade da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Então, aqui foi o primeiro recado que Jesus deixou para nós. Quando a gente quiser ouvir Deus, porque Deus está constantemente falando conosco, agora a gente tem que ouvir. A gente precisa estar resguardado dentro de nós. Não podemos jamais deixar a vaidade nos destruir. Não podemos deixar o nosso ego nos consumir.
nós precisamos compreender que todos nós temos uma relação com Deus, porque Deus está em mim, Deus está em você, Deus está em todos. Nós somos criaturas de Deus. Foi Ele que nos criou. Deus sabe de todas as suas angústias e das minhas, das alegrias e das minhas, das expectativas suas e das expectativas minhas. Nós temos um grande presente que é a vida material. Por que nós temos um grande presente que é a vida material? Porque no plano espiritual, quando nós partiremos, porque todo mundo aqui vai retornar. Ainda não se existiu aquele ser humano que não irá retornar à pátria. Todos irão. Porém, qual a diferença então? Se eu vou evoluir, qual a diferença de estar neste corpo perecível, porque é perecível, ele tem um tempo limitado para ter a vitalidade. Qual é a diferença então de estar neste corpo que nós estamos ou na forma espiritual, que são os nossos irmãos também que estão nos escutando? A grande diferença, porque em todos os campos eu evoluir. Porém, a grande diferença é que nós aqui estamos na prática, no laboratório. Porque é fácil quando estamos fora deste corpo, quando estamos no plano espiritual, nós entendemos a importância de reencarnar, de nascer. Nós concordamos em vir para cá e nós pedimos uma lista enorme de provas e de expiações. Por quê? Porque a gente quer a essência do Espírito. Porém, quando a gente nasce, aí o peso chega. Por quê? Porque a gente vai perdendo essa conexão com o divino. Aí a gente pensa que estamos sozinhos, mas não estamos. Estamos 24 horas acompanhados pela misericórdia divina. Então, a prece é o telefone, é o celular. A prece é o celular nosso. Só que tem uma diferença. O nosso celular, para ele funcionar, ele precisa de um Wi-Fi, não é? Para trabalhar pelo WhatsApp. Para telefonar sem ser pelo WhatsApp, a gente precisa que a rede nos dê permissão pelos canais de falar com o outro. Porém, nós com Deus não precisamos de Wi-Fi e nem de rede. Ele está conosco constantemente. Quem é que falha nessa conexão? Nós. Porque nós achamos que nós não estamos sendo assistidos. Nós achamos que Deus não está sabendo de nada. Só nós. Nós acreditamos que Deus não está lembrando. Eu estou passando por isso porque Deus não está lembrando. Deus sabe de tudo. Então, por que Deus permite? É outra pergunta que a gente faz. Porque Deus não nos fez perfeitos. Nasceu, já está um espírito puro. Por amor. Deus nos fez por amor. Para que pudéssemos nós descobrirmos que somos únicos. Para que pudéssemos
através das experiências, valorizar até onde nós chegamos. Porque nós somos livres para tomarmos nossas decisões. Chama-se livre-arbítrio. Porém, a colheita já não é livre. Aí é uma colheita que cada um vai fazer. Então, o amor de Deus por nós é tão imenso e incondicional que Ele nos dá a liberdade de escolhermos como viver. E muitas das vezes nós somos meninos e meninas mimados e mimadas. Somos crianças que queremos ditar como deve ser a nossa existência. Nós esquecemos que nós tivemos uma luta tremenda para conseguir uma oportunidade para estar aqui. Basta olharmos pela parte biológica. Por exemplo, para que aconteça a fecundação, tem que ter toda uma organização no corpo feminino e também no corpo masculino. Mesmo estando nós preparados, são milhões de espermatozoides tentando encontrar uma vaga nesse grande vestibular chamado vida. Aí a gente pensa, não, mas eu estou passando esse problema, Deus não está sabendo. Gente, se nós que estávamos lá de forma magnética, naquele momento do espermatozoide, que dirá mais agora? Aí a gente pensa, não, Deus não está sabendo, Deus esqueceu, por que comigo, por quê? Nós somos intimamente conhecidos por Deus. O fio do nosso cabelo é único. Os traços de nossa mão é única. Então, nós somos únicos para Deus. Não importa a vida que eu estou vivendo, a experiência desse momento. Não importa. Importa essa resignação. Então, por que nós precisamos de ter esse momento de reflexão? Porque nós somos endurecidos ainda. Não é? Há irmãos nossos que muitas das vezes mendigam pão nas ruas, que traz muito mais sabedoria para nós do que nós que estudamos. E não tem um teto para morar, não tem uma comida certa, mas sabe, sente a existência de Deus. Então, é essa lista de gratidão que nós precisamos começar a agradecer. Porque, caso contrário, os nossos irmãos que nos cercam, porque nós somos cercados por espíritos, se nós conectarmos a nossa mente para ver o lado ruim da vida, nós seremos tragados por inúmeros transtornos que levam entes queridos nossos. Levam. Porque
Existe que aqui coloca espíritos sofredores. Os espíritos sofredores, eles não querem que a gente encontre essa felicidade. Mas eles também merecem a felicidade, como nós. Só que é um porém. Nós precisamos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? É viver a prece. É viver a oração. Então, quando Jesus diz para a gente orar no silêncio, é para a gente primeiro rezar para melhorar o nosso íntimo. Ele diz: em verdade vos digo, eles receberam sua recompensa. De que adianta eu falar do bem, falar de Deus, falar da caridade? Eu preciso ser isso, e não é para você. Eu preciso ser isso para mim. Então, nós vivemos situações cotidianas, familiares, que nos traz vários sentimentos deletérios, sentimentos negativos. Nós sentimos raiva, eu não sei você, mas eu sinto. Vocês sentem raiva? Ainda bem. Pensei que era só eu. Sentimos estresse? Sentimos. Sentimos inveja? Sentimos. Mas nós sabemos onde precisamos melhorar. A gente sabe o que nos traz de prejuízo a raiva. Aí eu vou deixar de sentir, não, eu vou ressignificar. A gente sabe que o sentimento da inveja é corrosivo, é como um ferrugem. Ele destrói a gente por dentro. Mas como eu devo trabalhar então? Aí vem as parábolas de Jesus. Aí vem a reflexão. Aí vem o momento de você orar. E você conversar com Deus. Para ouvir Deus. Porque Deus é direto, passando mensagem para nós. Nos ouvidos, na mente, no coração, na intuição. Mas nós precisamos compreender que podemos viver plenamente felizes aqui. E como? Como viver plenamente realizado aqui? Aí Jesus diz para nós: quando quiseres orar, entrai no vosso quarto. Será que Jesus estava falando do quarto de nossa casa? Se Jesus estivesse falando do quarto de nossa casa, então ele não estava falando para os mendigos que não têm casa? Então ele não estava falando para os inúmeras pessoas que não têm nenhuma porta para fechar? Imagina um quarto. Quando Jesus diz assim: quando quiseres orar, entrai no vosso quarto. O quarto, gente, é o nosso eu. É eu. Entrar em contato conosco. Não é o quarto da nossa casa, não. É nós, mesmo lavando os pratos, trabalhando, é aquele quarto de conexão. Por quê? Porque Jesus falou quarto, não é? Porque o quarto, geralmente, ele é usado para repousarmos. O quarto é usado para dormirmos. O quarto é usado pelo momento mais íntimo, não é? Você, quando vai para o quarto, você vai para completamente se desprender do seu corpo. Porque a gente adormece, fica lá o corpo e o espírito vai. Então, quando Jesus falou entrar no vosso quarto, é entrar em conexão com o nosso espírito. O quarto. Porque Jesus não só falou para nós que tem casa, não.
um teto para morar, não. Jesus falou para todos, inclusive para os nossos irmãos que não estão no momento agora com este corpo que nós estamos, para todos que estão aqui. O quarto, eu com minha intimidade. Aí ele diz, e estando fechada a porta, quem será essa porta de madeira? É aquela de ferro? Não. Fechando a porta, é você ainda mais conectado com você mesmo. Fechar a porta é você não estar olhando o outro, mas é meus sentimentos. Como eu estou hoje? É reconhecer que ainda temos as nossas sombras, mas buscar a luz. Não precisa ninguém dizer para mim, Joelma, você precisa melhorar nesse aspecto. Não precisa, nós sabemos. Nós não falamos, mas a gente sabe que precisa melhorar. Então, é isso que Deus quer de nós. Deus nos ama. Não importa o que a gente realizou, o que a gente cometeu de errado, quais são os nossos equívocos. É amor. E o amor, ele não impõe condições. Agora, ele ainda diz aqui, orai ao vosso Pai em segredo. Será que esse momento de oração não é um momento, vamos dizer assim, realmente essência nossa? Entrar no vosso quarto já é reservado. Fechar a porta, mais reservado ainda. Orai em vosso Pai em segredo. Então, veja o amor de Deus por nós. Veja o quanto Ele nos ampara. Orar em segredo. Orar em segredo, gente, é realmente saber que faz parte de Jesus, faz parte de Deus. Nós somos parte de Deus. Ele não esqueceu de ninguém. Deus não esquece de ninguém. Deus está conosco, nós estamos mergulhados e Ele também está dentro de nós. Mas o que falta? O vosso Pai que vê o que se passa em segredo, ou seja, lembra, o quarto já é um quadrado que fala desse nosso parar um pouco, repousar, aquietar a mente, neutralizar as interferências exteriores. Então, quarto, quando Jesus falou de quarto, falou de nós estarmos reservados. Como acontece conosco quando vamos para o nosso quarto? Quando Jesus falou fechado a porta, está dizendo para nós que além de estarmos reservados para Deus, precisávamos colocar nossa mente em pensamento. E quando Jesus diz para nós, orai ao vosso Pai em segredo, Ele quis dizer para nós, conecta a tua essência com a essência divina que está dentro de nós. Silenciar para ouvir. Então diz de como eu converso demais. Então, vosso Pai que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. E qual é a recompensa? É tirar de nós as situações difíceis, ou é nos fortalecer para as situações difíceis? É nos fortalecer. Por quê? Porque Deus não pode simplesmente tirar o peso das nossas costas e deixarmos achando nós que a felicidade é essa, de não ter com que se preocupar. Deus está dizendo para nós que vai e que está e que sustenta
a cada um de nós. Mas nós precisamos passar por certas situações para nós lembrarmos da presença divina. Porque nós somos espíritos endurecidos que precisa da dor para acordar. A dor é um grande presente que Deus nos dá. Porque se não existisse a dor, nós estaríamos ainda vivendo como espíritos primitivos, invadindo o outro, matando de forma desordenadamente. Nós só estamos contidos porque a dor nos faz parar um pouco. Então, a mensagem de hoje, que nem eu vou só terminar de ler a parábola, porque ainda estou na metade, mas eu venho para terminar, né? A outra parte, né? Eu achei que mais tempo. Então, não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os pagãos que pensam ser multidão de palavras que serão atendidos. Não é a quantidade de palavras. Você pode só dizer, meu Deus, é seu sentimento, é sua dor. É isso. É abrirmos as nossas janelas para Deus. Porque Deus está constantemente conosco. Mas como abrir essa janela? É entregar para quem pode carregar. É confiar no Pai de misericórdia. Então, quando vem uma situação difícil, a gente entra num processo de desespero e acha que Deus errou. Deus cometeu um equívoco, Deus foi injusto. Mas Deus nos ama tanto que compreende a nossa imaturidade. Porque na realidade, nós somos responsáveis por cada escolha que fazemos. Porque nós somos livres. Agora, quem nos sustenta nessas escolhas equivocadas é Deus. Porque o caminho é reto. Mas como eu quero pegar atalhos, Deus não vai me abandonar, não. Eu errada no atalho e Deus lá, me acompanhando. Essa é a diferença. E para terminar, Jesus diz assim para nós: não vos torneis, pois, semelhantes a eles. Ou seja, não sejamos hipócritas. Não sejamos tão vaidosos. Não vamos orar, mas vamos primeiro orar em silêncio. Ter essa conexão com Deus. Saber que tudo Ele ama em nós. E Ele diz aqui para nós, né? Não vos torneis, pois, semelhante a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais, antes de lhe pedirdes. Então, se Deus sabe que a gente necessita, por que não dá logo sem a gente pedir? Porque a gente precisa estar preparado para receber. Só utilizando o meu último minuto, né? Essas palavras foram registradas por São Mateus, no capítulo 6, versículos 5 a 8. Mas só registrando. Por quê? Se Deus sabe o que a gente necessita, por que a gente precisa pedir? Só para a gente fechar a nossa fala. Eu vou passar para o nosso irmão Salles. Quem de nós não já recebeu dos nossos pais algo valioso e que a gente não valorizou? Quem? Todos. Porque nós não tínhamos maturidade para zelar. Hoje nós temos. Então, é isso que precisa. É a gente ter maturidade para valorizar aquilo que Deus quer nos oferecer. Eu quero agradecer novamente a oportunidade
de estar aqui. Muito obrigada pelo convite e que Deus continue, que nós continuemos buscando e sentindo a presença de Deus em nossas vidas. Graças a Deus. Então, Joelma, gratos somos pela presença, pela palestra de hoje. Estendemos o convite para outras vezes, sempre que você puder, nos agraciar com seus conhecimentos. Com isso, nós iniciamos o término dos trabalhos de hoje, para logo passarmos para a próxima etapa, que é o passe magnético na Câmara de Passes. E como eu fiz a prece inicial, eu convido a convidada a fazer a prece final por todos nós. Então, se quiserem, fechem os olhos, se não, fiquem à vontade. Amado Mestre Jesus, irmão que de forma amorosa veio materialmente para este planeta de provas e expiações. Viveu com todos os desafios imensos para dizer para cada um de nós que estamos sempre sob a proteção divina. Ensinou o valor do amor. As palavras de bênçãos, de força, de esclarecimento. E disse para cada um de nós: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. Então, essas são as palavras de Jesus de Nazaré, para todos nós que estamos aqui, para os nossos irmãos desencarnados que estão nos ouvindo, e para aqueles que estão assistindo neste momento ou irão assistir em alguma outra ocasião. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. Jesus de Nazaré. Graças a Deus. Então, encerramos essa parte e passamos, através de uma fila indiana, para a próxima, que é o passe magnético. Obrigado a todos, que Jesus nos abençoe.